Hoje falaremos sobre as habilidades e as técnicas da classe do Mago. Primeiro, as habilidades. No nível 1, você tem acesso a 5 habilidades. Você ganha uma nova habilidade quando atinge os níveis 3, 7, 11, 17 e 20. Você precisa atender aos pré-requisitos para aprender as habilidades. A primeira delas é Afinidade com a Aura. Todos os seus custos de aura diminuem um valor igual ao seu nível de mago, mínimo de 1 ponto de aura a ser gasto ou o grau da técnica a ser utilizada. O alcance é pessoal e é uma habilidade inata. Elemento do Espírito. Um número de vezes igual ao seu nível de mago por descanso curto, você pode fazer o tempo de recarga de uma de suas técnicas elementais descer em uma rodada. Você não precisa gastar uma ação nisso. O alcance é pessoal e é uma habilidade inata. Palma Elemental. Você é capaz de realizar um ataque que causa um dano diretamente na vitalidade de uma criatura, através de sua energia. Realize uma jogada de ataque desarmado em um alvo, e caso tenha sucesso, seu dano será um D12 espiritual elemental. Você ganha mais um dado de dano quando atinge os níveis 5, 11 e 17 de mago. O alcance é corpo a corpo e gasta sua ação. Raio Elemental. Você dispara um raio de energia do seu próprio elemento em um alvo até 24 metros, infligindo dano elemental. Realize uma jogada de ataque utilizando seu modificador de aura, e se atingir, o seu dano será um D10. Você ganha mais um dado de dano quando atinge os níveis 5, 11 e 17 de mago. O alcance é a distância e gasta sua ação. Pulso Elemental. Você emana um pulso de energia ao seu redor do seu próprio elemento, causando injúrias em criaturas desavisadas. Cada alvo que seja até 6 metros em uma direção, horizontal ou vertical, de você deve ter sucesso em uma salvaguarda de destreza, caso contrário receberá um D6 de dano espiritual elemental. Você ganha mais um dado de dano quando atinge os níveis 5, 11 e 17 de mago. O alcance é a distância e gasta sua ação. Toque Inibidor. Você flui sua aura pela mão, que ao entrar em contato com uma criatura, é capaz de dificultar o uso da energia. A próxima vez que o alvo fosse gastar pontos de aura, o mesmo deve ser bem sucedido em uma salvaguarda de aura. Caso contrário, ele terá que gastar um adicional de pontos de aura equivalente a um valor igual ao seu nível de mago, e se não puder, ele não será capaz de realizar o efeito. Quando você atinge o nível 17 de mago, você pode fazer um alvo ser incapaz de utilizar a própria aura por 1 minuto, porém você só pode utilizar esse efeito uma vez por descanso longo. O alcance é pelo toque e gasta sua ação. Catalisador Eficaz. Você flui sua aura pela mão, que ao entrar em contato com uma criatura, é capaz de facilitar o uso da energia. A próxima vez que o alvo fosse gastar pontos de aura, o mesmo terá uma redução no custo equivalente ao seu nível de mago, mínimo de 1 ponto de aura ou o grau da técnica. Você pode utilizar essa habilidade um número de vezes igual ao seu modificador de aura por descanso curto. Você não pode ser o próprio alvo. O alcance é pelo toque, pré-requisito 12 de aura e gasta sua ação. Conjuração Remota. Você é capaz de conjurar uma de suas habilidades ou técnicas a partir de um ponto que esteja a, pelo menos, 18 metros de você. Você pode se aproveitar desse efeito um número de vezes igual ao seu modificador de aura, mais modificador de sabedoria por descanso curto. O alcance é a distância, pré-requisito 12 de aura e 12 de sabedoria, e é uma habilidade inata. Aura Potencializada. Quando você realiza uma jogada de ataque espiritual elemental, acrescente mais 1 no dano. Esse valor aumenta em mais 1 toda vez que você atinge os níveis 7 e 13. Você pode, gastando 10 pontos de aura, acrescentar um D6 ao dano e mais um dado a cada 20 pontos de aura a mais que decidir gastar. O alcance é pessoal, pré-requisito nível 3 e é uma habilidade inata. Identificar Descrição. Você escolhe um objeto que estiver tocando. Se o mesmo for um item mágico ou estiver imbuído de energia espiritual, você descobre suas propriedades, como usar, suas condições, requisitos e quaisquer outras informações aplicáveis. Você descobre se qualquer efeito está afetando o item e quais são eles. Se tocar uma criatura, você descobre se a mesma está sendo afetada por um efeito de energia espiritual, e se houver, identifica qual ou quais são. Você é capaz de utilizar essa habilidade um número de vezes igual ao seu modificador de aura por descanso longo. O alcance é pelo toque, pré-requisito nível 3 e 16 de aura e gasta sua ação. Aprender habilidades. Você é capaz de aprender uma habilidade qualquer que fica no lugar desta, fazendo com que você tenha que aprender essa habilidade de novo. Você deve ver a habilidade que deseja possuir sendo utilizada 5 vezes no intervalo de 10 minutos, e após isso, você tem até 1 hora para começar a formular hipóteses sobre o funcionamento da habilidade. Assim que começar seus estudos, você deve gastar 4 horas para se focar nessa atividade.
Caso a habilidade original dependa de um nível de personagem ou classe, você poderá utilizá-la caso seu nível de mago seja igual ou superior ao requisitado. Caso ela dependa de um valor específico de atributo, considere esse atributo, para você, o de aura. O alcance é pessoal, pré-requisito nível 3 e 16 de aura e gasta sua ação. Vigor de aura. Quando você fosse receber dano com sua reação, você pode gastar qualquer número de seus dados de aura, máximo de 5, e então você reduz esse dano num valor equivalente à metade do resultado, arredondando para baixo. Você pode se aproveitar dessa habilidade uma vez por descanso longo. O alcance é pessoal, pré-requisito nível 7 e gasta sua reação. Voar. Você adquire a capacidade de voar. Seu deslocamento de voo é de 12 metros. Você deve gastar uma quantia de pontos de aura igual a 12 menos seu modificador de aura, cada vez que inicia ou finaliza seu turno no ar, para permanecer voando. Quando você recebe uma quantidade de ataques bem-sucedidos acima do seu modificador de constituição, você deve realizar uma salvaguarda de aura, CD igual a 10, e numa falha, você para de voar. Quando você fica com 12 ou menos pontos de aura, você se torna incapaz de voar. O alcance é pessoal, pré-requisito nível 11 e 17 de aura e é uma habilidade inata. Converter a vida. Você pode reduzir os seus pontos de vida quando for causar dano espiritual, e se fizer isso, acrescente essa quantia ao dano. Durante os próximos 10 minutos, se você receber dano e seus pontos de vida chegarem a 0, automaticamente você já possui uma falha no teste contra a morte. Você só pode utilizar essa habilidade uma vez por descanso longo. O alcance é pessoal, pré-requisito nível 11 e 18 de aura e é uma habilidade inata. Por último, nós temos transferir poder espiritual. Você pode fazer com que toda a aura de um grupo de aliados se combine para formar um ataque poderoso. Você pode fazer com que um entre 5 criaturas aliadas, incluindo você, receba todos os pontos de aura das outras criaturas. Durante o próximo minuto, quando o alvo for infligir dano, ele poderá gastar todos os pontos de aura que possui atualmente. Acrescente ao dano metade desse valor, arredondando para baixo, mais um D20 para cada criatura que cedeu sua aura. Se esses pontos de aura não forem gastos dentro do tempo limite, eles se dispersam no ar, zerando os pontos de aura do alvo. As criaturas que ficaram com seus pontos de aura igual a 0 por conta dessa habilidade, receberão o dobro de dano de todo ataque espiritual contra elas, pelos próximos 5 minutos a partir do momento que ficaram sem pontos de aura restantes. Você só pode utilizar essa habilidade uma vez por descanso longo. O alcance é pelo toque, pré-requisito nível 17 e 20 de aura e gasta sua ação. Agora vamos para as técnicas. No nível 1, você tem acesso a 3 técnicas quaisquer. Você ganha uma técnica adicional no nível 4 e de novo nos níveis 8, 12, 16 e 19. Você precisa atender aos pré-requisitos para aprender as técnicas. Inflamar. Você aprendeu a criar pequenas chamas com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Grau 1, 10 pontos de aura. Produz chamas com alcance de 1,5 metros em linha reta, que são capazes de acender uma vela ou iniciar uma fogueira, mas não causam dano. Grau 2, 20 pontos de aura. Produz chamas um pouco mais fortes, podendo causar um dano de 1d6 ígneo até uma distância de 3 metros em linha reta. Realize uma jogada de ataque espiritual. Grau 3, 35 pontos de aura. Produz chamas que podem causar um dano de 2d6 ígneo até uma distância de 4,5 metros em linha reta. Realize uma jogada de ataque espiritual. O alcance é a distância ao pessoal e gasta sua ação. Incendiar. Você aprendeu a criar grandes chamas com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provém uma intensidade diferente. Você aprende esta técnica no nível 7, caso já tenha inflamar, e não pode aprender por outro meio. Os graus da técnica acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Grau 1, 55 pontos de aura. Produz chamas mais ferozes, podendo causar um dano de 1d8 ígneo até uma distância de 6 metros. Realize uma jogada de ataque espiritual. Grau 2, 85 pontos de aura. Produz chamas mais potentes, podendo causar um dano de 2d6 ígneo até uma distância de 7,5 metros em linha reta. Realize uma jogada de ataque espiritual. Grau 3, 120 pontos de aura. Produz chamas poderosas, podendo causar um dano de 2d10 ígneo até uma distância de 9 metros em linha reta. O alvo realiza uma salvaguarda de destreza, recebendo dano numa falha e metade no sucesso. O alcance é a distância ou pessoal e utiliza sua ação. Soprar. Você aprendeu a criar pequenos ventos com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Grau 1, 10 pontos de aura.
Produz ventos com alcance de 3 metros, em linha reta, mas não causam dano e não podem mover objetos mais pesados que 1 kg. Grau 2, 20 pontos de aura. Produz ventos um pouco mais fortes, podendo chegar até 4,5 metros em linha reta e mover objetos até 2 kg. Grau 3, 35 pontos de aura. Produz ventos que podem chegar até 6 metros em linha reta e mover objetos até 3 kg. O alcance é a distância ou pessoal e utiliza sua ação. Ventar. Você aprendeu a criar grandes ventos com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provém uma intensidade diferente. Você aprende esta técnica no nível 7 caso já tenha soprar, e não pode aprender por outro meio. Os graus da técnica acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Grau 1, 55 pontos de aura. Produz ventos mais ferozes, podendo chegar até 7,5 metros em linha reta e mover objetos até 5 kg. Grau 2, 85 pontos de aura. Produz ventos mais potentes, podendo chegar até 9 metros em linha reta e mover até uma criatura. O alvo realiza uma salvaguarda de constituição e numa falha ela é deslocada até o alcance do grau. Grau 3, 120 pontos de aura. Produz ventos poderosos, podendo chegar até 12 metros em linha reta e mover até uma criatura. O alvo realiza uma salvaguarda de constituição, com uma penalidade de -3, e numa falha ela é deslocada até o alcance do grau. O alcance é a distância ou pessoal e gasta sua ação. Esfriar. Você aprendeu a criar uma pequena brisa fria com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Grau 1, 10 pontos de aura. Produz brisas frias ou cacos de gelo com alcance de 1,5 metros em linha reta que podem reduzir a temperatura de um alvo, mas não causa dano. Grau 2, 20 pontos de aura. Produz brisas frias ou cacos de gelo um pouco mais fortes, podendo chegar até 3 metros em linha reta, causando 1d4 de dano gélido. Você realiza uma jogada de ataque espiritual. Grau 3, 35 pontos de aura. Produz brisas frias ou cacos de gelo que podem chegar até 4,5 metros em linha reta, causando 2d4 de dano gélido. Você realiza uma jogada de ataque espiritual. O alcance é a distância ou pessoal e gasta sua ação. Congelar. Você aprendeu a criar grandes brisas de frio com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Você aprende esta técnica no nível 7 caso já tenha esfriar, e não pode aprender por outro meio. Os graus da técnica acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Grau 1, 55 pontos de aura. Produz brisas frias ou cacos de gelo mais ferozes, podendo chegar até 6 metros em linha reta, causando 1d6 de dano gélido. Realiza uma jogada de ataque espiritual. Grau 2, 85 pontos de aura. Produz brisas frias ou cacos de gelo mais potentes, podendo chegar até 7,5 metros em linha reta, tornando um terreno atingido em difícil ou causando 2d6 de dano gélido. O alvo realiza uma salvaguarda de constituição, recebendo dano numa falha e metade no sucesso. Grau 3, 120 pontos de aura. Produz brisas frias ou cacos de gelo poderosos, podendo chegar até 9 metros em linha reta, tornando um terreno atingido em difícil ou causando 2d8 de dano gélido. O alvo realiza uma salvaguarda de constituição, recebendo dano numa falha e metade no sucesso. O alcance é a distância ou pessoal e utiliza sua ação. Eletrificar. Você aprendeu a criar uma pequena corrente elétrica com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Grau 1, 10 pontos de aura. Produz correntes elétricas com alcance de 1,5 metros em linha reta que geram uma pequena carga, mas não causam dano. Grau 2, 20 pontos de aura. Produz correntes elétricas um pouco mais fortes, podendo chegar até 3 metros em linha reta, causando 1d6 de dano elétrico. Grau 3, 35 pontos de aura. Produz correntes elétricas que podem chegar até 4,5 metros em linha reta, causando 1d6 de dano elétrico e condicionar o alvo a uma salvaguarda de constituição, e numa falha, ele fica atordoado por uma rodada. O alcance é a distância ou pessoal e utiliza sua ação. Trovejar. Você aprendeu a criar grandes correntes elétricas com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Você aprende esta técnica no nível 7 caso já tenha eletrificar, e não pode aprender por outro meio. Os graus da técnica acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Grau 1, 55 pontos de aura. Produz correntes elétricas mais ferozes, podendo chegar até 6 metros em linha reta, causando 1d8 de dano elétrico e condicionar o alvo a uma salvaguarda de constituição, e numa falha ele fica atordoado por uma rodada. Grau 2, 85 pontos de aura.
produz correntes elétricas mais potentes, podendo chegar até 7,5 metros em linha reta, causando 2d8 de dano elétrico e condicionar o alvo a uma salvaguarda de constituição, e numa falha, ele fica atordoado por uma rodada. Grau 3, 120 pontos de aura, produz correntes elétricas poderosas, podendo chegar até 9 metros em linha reta, causando 2d10 de dano elétrico e condicionar o alvo a uma salvaguarda de constituição, e numa falha, ele fica atordoado por uma rodada. O alcance é a distância ou pessoal e utiliza sua ação. Corroer. Você aprendeu a produzir uma substância ácida com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Grau 1, 10 pontos de aura. Produz um pouco de ácido que é emanado pela sua mão, capaz de corroer tecidos e amolecer objetos sólidos como pedra que você possa tocar, e pode causar 1d4 de dano ácido, precisando ser feita uma jogada de ataque para acertar uma criatura. Grau 2, 20 pontos de aura. Produz ácido pela sua mão, podendo chegar até 1,5 metros em linha reta, fazendo o primeiro alvo nessa distância realizar uma salvaguarda de destreza, e numa falha recebe 1d4 de dano ácido. Grau 3, 35 pontos de aura. Produz uma quantia considerável de ácido pela sua mão, podendo chegar até 1,5 metros em linha reta, fazendo o primeiro alvo nessa distância realizar uma salvaguarda de destreza, e numa falha recebe 1d6 de dano ácido. O alcance é a distância ou pelo toque e gasta sua ação. Deteriorar. Você aprendeu a criar uma substância ácida destrutiva com sua aura, independente de seu elemento original. A depender do grau escolhido, esta técnica provê uma intensidade diferente. Você aprende esta técnica no nível 7 caso já tenha corroer, e não pode aprender por outro meio. Os graus da técnica acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Grau 1, 55 pontos de aura. Produz um jato de ácido que é disparado de sua mão, podendo chegar até 3 metros em linha reta, fazendo o primeiro alvo nessa distância realizar uma salvaguarda de destreza, e numa falha recebe 1d6 de dano ácido. Grau 2, 85 pontos de aura. Produz um jato ácido mais potente que é disparado de sua mão, podendo chegar até 3 metros em linha reta, fazendo o primeiro alvo nessa distância realizar uma salvaguarda de destreza, e numa falha recebe 1d8 de dano ácido. Grau 3, 120 pontos de aura. Produz um jato de ácido poderoso que é disparado de sua mão, podendo chegar até 3 metros em linha reta, fazendo o primeiro alvo nessa distância realizar uma salvaguarda de destreza, e numa falha recebe 2d8 de dano ácido. O alcance é a distância ou pessoal e gasta sua ação. Invisibilidade. Com uma ação, você pode tocar em uma criatura e fazer a mesma se tornar invisível. A invisibilidade dura uma quantidade de tempo de acordo com o grau escolhido. O alvo não é capaz de realizar ações ofensivas ou defensivas. Caso contrário, a criatura torna-se visível. Grau 1, 60 pontos de aura, 30 segundos. Grau 2, 100 pontos de aura, 1 minuto. Grau 3, 180 pontos de aura, 1 minuto e 30 segundos. O alcance é pessoal e utiliza sua ação. Aprender técnicas. Você é capaz de aprender uma técnica qualquer que fica no lugar desta, fazendo com que você tenha que aprender esta técnica de novo. Você deve ver a técnica que deseja possuir sendo utilizada, e a depender do grau escolhido, suas condições variam. Após cumprir o requerimento, você tem até 10 minutos para começar a formular hipóteses sobre o funcionamento da técnica. Assim que começar seus estudos, você deve gastar 8 horas para se focar nessa atividade. Caso a técnica utilize um atributo em específico ou indique nível de classe, troque o atributo por aura e a classe por mago. Grau 1, 60 pontos de aura. Você deve ter sucesso numa salvaguarda de aura com CD 18 e ver a técnica que deseja aprender 5 vezes dentro dos próximos 1 minuto e 30 segundos. Grau 2, 125 pontos de aura. Você deve ter sucesso numa salvaguarda de aura com CD 16 e ver a técnica que deseja aprender 5 vezes dentro dos próximos 3 minutos. Grau 3, 250 pontos de aura. Você deve ter sucesso numa salvaguarda de aura com CD 14 e ver a técnica que deseja aprender 5 vezes dentro dos próximos 5 minutos. O alcance é pessoal e utiliza sua ação. Esfera elemental. Com sua ação, você pode fazer uma grande esfera de aura elemental que cairá em uma parte do campo. Todas as criaturas dentro de uma área circular de 6 metros a até 48 metros de você devem realizar uma salvaguarda de destreza. Caso tenham sucesso, irão tomar metade do dano, e caso falhem, recebem o dano cheio. O dano é espiritual elemental e irá variar de acordo com o grau escolhido. Grau 1, 64 pontos de aura, 8d6 mais modificador de aura. Grau 2, 128 pontos de aura, 8d6 mais modificador de aura mais bônus de proficiência. Grau 3, 256 pontos de aura, 8d6 mais modificador de aura mais bônus de proficiência mais nível de mago. O alcance é a distância e utiliza sua ação. Aparar aura. Com sua reação, você pode nulificar o uso de uma técnica que você possa ver o conjurador a até 60 metros,
ao gastar pontos de aura equivalente ao grau da técnica a ser cancelada. Você só pode usar essa técnica um número de vezes igual ao seu bônus de proficiência mais modificador de inteligência antes de realizar um descanso curto ou descanso longo. Grau 1, 70 pontos de aura, técnicas de grau 1. Grau 2, 150 pontos de aura, técnicas de grau 1 e 2. Grau 3, 320 pontos de aura, técnicas de grau 1, 2 e 3. O alcance é a distância e utiliza sua reação. Pequena explosão. Você concentra uma quantia considerável de energia espiritual em um ponto dentro do alcance de 36 metros que você possa ver. Num raio de 9 metros centrado no ponto definido, todas as criaturas dentro da área deverão realizar uma salvaguarda de aura ou constituição, e as que estão até 4,5 metros da área fazem uma salvaguarda de destreza, e numa falha, tomam o dano cheio, e no sucesso apenas metade. As criaturas dentro da área recebem dano referente ao grau escolhido, e as que estão próximas da área apenas metade. Após utilizar esta técnica, você se torna incapaz de se mexer pelos próximos 5 minutos, e não pode realizar outro ataque de aura até recuperar metade de seus pontos de aura, arredondando para cima. Grau 1, 12 pontos de aura, 1d4 mais modificador de aura. Grau 2, 18 pontos de aura, 2d4 mais modificador de aura. Grau 3, 24 pontos de aura, 3d4 mais modificador de aura. O alcance é a distância e utiliza sua ação. Explosão moderada. Você concentra uma quantia considerável de energia espiritual em um ponto dentro do alcance de 36 metros que você possa ver. Num raio de 9 metros centrado no ponto definido, todas as criaturas dentro da área deverão realizar uma salvaguarda de aura ou constituição, e as que estão até 4,5 metros da área fazem uma salvaguarda de destreza, e numa falha, tomam o dano cheio, e no sucesso apenas metade. As criaturas dentro da área recebem o dano referente ao grau escolhido, e as que estão próximas da área apenas metade. Você aprende esta técnica no nível 3 caso já tenha pequena explosão, e não pode aprender por outro meio. Os graus da técnica acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Após utilizar esta técnica, você se torna incapaz de se mexer pelos próximos 5 minutos, e não pode realizar outro ataque de aura até recuperar metade de seus pontos de aura, arredondando para cima. Grau 1, 27 pontos de aura, 2d4 mais 1d6 mais modificador de aura. Grau 2, 31 pontos de aura, 1d4 mais 2d6 mais modificador de aura. Grau 3, 37 pontos de aura, 3d6 mais modificador de aura. O alcance é a distância e utiliza sua ação. Grande explosão. Você concentra muita energia espiritual em um ponto dentro do alcance de 36 metros que você possa ver. Num raio de 9 metros centrado no ponto definido, todas as criaturas dentro da área deverão realizar uma salvaguarda de aura ou constituição, e as que estão até 4,5 metros da área fazem uma salvaguarda de destreza, e numa falha, tomam o dano cheio, e no sucesso apenas metade. As criaturas dentro da área recebem dano referente ao grau escolhido, e as que estão próximas da área apenas metade. Você aprende esta técnica no nível 7 caso já tenha pequena explosão e explosão moderada, e não pode aprender por outro meio. Os graus das técnicas acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Após utilizar esta técnica, você se torna incapaz de se mexer pelos próximos 5 minutos, e não pode realizar outro ataque de aura até recuperar metade de seus pontos de aura, arredondando para cima. Grau 1, 43 pontos de aura, 4d6 mais modificador de aura. Grau 2, 49 pontos de aura, 4d6 mais 1d8 mais modificador de aura. Grau 3, 55 pontos de aura, 5d6 mais 1d8 mais 1d4 mais modificador de aura. O alcance é a distância e utiliza sua ação. Super explosão. Você concentra uma quantidade enorme de energia espiritual em um ponto dentro do alcance de 36 metros que você possa ver. Num raio de 9 metros centrado no ponto definido, todas as criaturas dentro da área deverão realizar uma salvaguarda de aura ou constituição, e as que estão até 4,5 metros da área fazem uma salvaguarda de destreza, e numa falha, tomam o dano cheio, e no sucesso apenas metade. As criaturas dentro da área recebem dano referente ao grau escolhido, e as que estão próximas da área apenas metade. Você aprende esta técnica no nível 11, caso já tenha pequena explosão, explosão moderada e grande explosão, e não pode aprender por outro meio. Os graus das técnicas acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Após utilizar esta técnica, você se torna incapaz de se mexer pelos próximos 5 minutos, e não pode realizar outro ataque de aura até recuperar metade de seus pontos de aura, arredondando para cima. Grau 1, 61 pontos de aura, 2d8 mais 2d6 mais modificador de aura. Grau 2,
67 pontos de aura, 3d8 mais 3d6 mais modificador de aura. Grau 3, 73 pontos de aura, 1d10 mais 2d8 mais modificador de aura. O alcance é a distância e utiliza sua ação. Explosão massiva. Você concentra uma quantidade absurda de energia espiritual em um ponto dentro do alcance de 36 metros que você possa ver. Num raio de 9 metros centrado no ponto definido, todas as criaturas dentro da área deverão realizar uma salvaguarda de aura ou constituição, e as que estão até 4,5 metros da área fazem uma salvaguarda de destreza, e numa falha, tomam o dano cheio, e no sucesso apenas metade. As criaturas dentro da área recebem dano referente ao grau escolhido, e as que estão próximas da área apenas metade. Você aprende esta técnica no nível 15 caso já tenha Pequena Explosão, Explosão Moderada, Grande Explosão e Super Explosão, e não pode aprender por outro meio. Os graus das técnicas acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Após utilizar esta técnica, você se torna incapaz de se mexer pelos próximos 5 minutos, e não pode realizar outro ataque de aura até recuperar metade de seus pontos de aura, arredondando para cima. Grau 1, 79 pontos de aura, 2d10 mais 2d8 mais 2d6 mais modificador de aura. Grau 2, 85 pontos de aura, 3d10 mais 2d8 mais 3d6 mais modificador de aura. Grau 3, 93 pontos de aura, 1d12 mais 3d10 mais 2d8 mais 3d6 mais modificador de aura. O alcance é a distância e utiliza sua ação. Por último, nós temos Explosão Suprema. Você concentra uma quantidade imensa de energia espiritual em um ponto dentro do alcance de 36 metros que você possa ver. Num raio de 9 metros centrado no ponto definido, todas as criaturas dentro da área deverão realizar uma salvaguarda de aura ou constituição, e as que estão até 4,5 metros da área fazem uma salvaguarda de destreza, e numa falha, tomam o dano cheio, e no sucesso apenas metade. As criaturas dentro da área recebem dano referente ao grau escolhido, e as que estão próximas da área apenas metade. Você aprende esta técnica no nível 18 caso já tenha Pequena Explosão, Explosão Moderada, Grande Explosão, Super Explosão e Explosão Massiva, e não pode aprender por outro meio. Os graus das técnicas acima são considerados de grau 0, ou seja, não necessita o tempo de recarga, mas você ainda precisa gastar os pontos de aura necessários. Após utilizar esta técnica, você se torna incapaz de se mexer pelos próximos 5 minutos, e não pode realizar outro ataque de aura até recuperar metade de seus pontos de aura, arredondando para cima. Grau 1, 102 pontos de aura, 2d12 mais 3d10 mais 2d8 mais 5d6 mais modificador de aura. Grau 2, 113 pontos de aura, 10d12 mais 5d10 mais modificador de aura. Grau 3, 120 pontos de aura, 3d20 mais 10d12 mais 5d10 mais 3d8 mais 5d6 mais 3d4 mais modificador de aura. O alcance é a distância e utiliza sua ação. No futuro farei vídeos explicando as outras subclasses e as técnicas e habilidades dessas outras classes, mas lembrando, tudo que foi expresso nesse vídeo pode ser alterado, coisas podem ser retiradas e outras acrescentadas, afinal, essa é a versão beta do jogo.